Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nesse tempo de vídeos, de lives, de cultos sendo transmitidos ao vivo, no YouTube, no Instagram, a igreja usando os meios cabíveis e necessários para não parar, né? A gente viu isso, tem visto isso constantemente, muitas lives no Facebook de orações, de períodos de oração, de cultos familiares, né? Acho que a maior graça de tudo isso, e quando eu falo graça, eu digo favor imerecido, não é graça por graça, é graça de Deus, né? Em meio a toda a correria, a aflição e angústia, os cristãos voltam a se reunir em família. E isso é muito importante, isso é fundamental para nós. Isso é de uma extrema importância para as nossas vidas, por uma única razão. Quem é o templo? Quem é o templo? Aonde Deus habita? Essa pergunta me veio ao coração porque, infelizmente, muitos cristãos não sabem ainda diferenciar templo de igreja. Para eles, igreja é o templo e o templo é sagrado. Para eles, não vir ao templo é não ir à igreja. Uma vez que a igreja, que somos nós, os redimidos em Cristo, a igreja vai ao templo para cultuar a Deus. Então, qual a importância dos templos, pastor? Você pode estar se perguntando. Biblicamente falando, hoje, na Nova Aliança, apenas um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar e cultuar a Deus. Porque Deus habita no templo vivo. Templo vivo. Pessoas redimidas, salvas, lavadas no sangue do Cordeiro. Diante disso, como que a gente lida então com essa realidade nossa? E eu digo que esse período de quarentena, que não significa que você vai ter que ficar 40 dias na sua casa, mas um período de tempo onde você vai poder se manter seguro, se você, é óbvio, seguir as normas que os órgãos de saúde estão determinando, orientando. É um tempo de graça porque a igreja, o povo de Deus, está se reunindo em seus lares, famílias. Não é eu indo na casa do meu irmão com outros irmãos realizar um culto, não. São cultos familiares. A igreja em cada lugar, em cada rua, em cada bairro, em cada localização, reunida em família, reunida para ler as Escrituras, reunida para orar ao Senhor, reunidos para adorar a Deus, reunidos para celebrar aquele que vive, aquele que está acima das circunstâncias, aquele que tem o domínio de todas as coisas e o governo do mundo, por assim dizer. Qual a importância do templo para você? Sim, porque tem muita gente orando para que os cultos retornem ao templo, na mente de muitos, na igreja. É óbvio que nós queremos nos reunir novamente, juntos, como um só corpo, em um mesmo pensamento, em uma mesma fé, para adorarmos aquele que vive para todo sempre. Mas eu penso que nunca a distância nos uniu como agora. Por isso eu digo que é um tempo de graça, é um tempo providencial de Deus. Os discípulos queriam mostrar para Jesus a arquitetura do templo de Jerusalém, Mateus 24.
E quando eles estão encantados com aquela construção, com aquela mega construção, Jesus diz para eles assim no capítulo 24, versículo 2: Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu amado, a mensagem é muito simples. Sempre foi assim desde o Antigo Testamento. Desde que Salomão construiu o primeiro templo ao Deus de Israel, o Senhor sempre estabeleceu uma comunhão com o seu povo, que não se limitava ao templo. Começou com as visões, com o falar de Deus ao coração dos homens que ele havia escolhido. Em seguida, Deus estabelece leis, o tabernáculo. Deus vinha sobre o tabernáculo, Deus se manifestava ao seu povo por meio de Moisés. O tempo foi passando, o tabernáculo ele era móvel. O povo acampava, armava-se o tabernáculo, organizava toda aquela realidade de utensílio no tabernáculo, e ali Deus trazia a sua palavra por meio de Moisés. Aí veio o período da monarquia. O povo deixou de ter o governo de Deus sobre ele, porque eles queriam que um homem reinasse sobre eles, e sempre foi assim. Samuel, coitado, achou que o povo estava rejeitando a ele. Deus disse: não, Samuel, fica tranquilo. O povo não está rejeitando você, o povo está me rejeitando. E agora Deus estabelece com o rei um vínculo para que conduzisse o povo. E Deus agora envia profetas ao rei. Deus estabelece sacerdotes para orientar os reis daquelas épocas, mas a maioria dos reis daqueles períodos não foram fiéis a Deus. A gente conhece a história. Davi morre e ele tinha um desejo de construir o templo do Senhor, mas Deus não permitiu que ele fizesse isso. Então Deus dá essa oportunidade a Salomão. Salomão constrói o templo do Senhor. Gera um problemão para Israel, porque a exploração era muito grande para que o templo pudesse ser construído com a pompa que ele queria que fosse construído, com a realidade da grandeza do Deus a quem ele conhecia e servia. Ele não queria fazer uma coisa pequena. Construiu o templo. Ele constrói o templo. Ele consagra o templo ao Senhor. E Deus se manifesta naquele lugar. Na oração de Salomão, Salomão é muito claro em dizer que nem os céus dos céus poderiam conter a glória do Senhor. Olha que interessante. Aí o tempo passa, as pessoas começam a adorar o templo ao invés do Deus do templo. Deus permite que inimigos invadam Jerusalém e destruam o templo. Porque muitos, na época de Jeremias, estavam matando, adulterando, roubando e corriam para o templo do Senhor com os seus animais perfeitos, mas com uma vida manchada diante de Deus. Jeremias capítulo 7. Deus usa o profeta para confrontar os reis, para confrontar os sacerdotes e para confrontar o povo. Todos estavam pecando contra Deus. Mas Jeremias não foi bem recebido. Falsos profetas receberam honras e glórias, enquanto Jeremias foi lançado no calabouço e viveu preso a maior parte do seu ministério, porque ele falava sempre a verdade de Deus ao coração do povo. E uma das razões era justamente essa. O povo pecava contra o Senhor, adulterava, o povo assassinava, e depois o povo corria para o templo e dizia: templo do Senhor é este, templo do Senhor, templo do Senhor. Qual é a finalidade do templo hoje?
A finalidade mudou, pastor? A finalidade não mudou. A finalidade continua a mesma. Deus está para além das quatro paredes. Deus está para além da realidade daquilo que a gente se apega. Os discípulos em Mateus 24 disseram: olha essas construções. Jesus não se impressiona com beleza externa. Jesus não se impressiona com arquitetura moderna ou clássica. Jesus está olhando para o meu e para o seu coração. Jesus está olhando para a nossa vida, e é isso que Ele quer ver em mim e você. Ele não quer ver apenas que a gente vá ao templo cultuar a Ele junto com os nossos irmãos, o que é importante. Ele quer que eu e você sejamos templos de habitação, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faça morada, para que na pessoa do Espírito Santo Ele venha revelar-se a nós de forma gloriosa, poderosa, extraordinária. Deus não quer apenas um tempo de quarentena, Deus quer uma vida consagrada a Ele. Deus não quer apenas dias da semana para nos reunirmos em nossa casa, para substituir os dias de culto que tínhamos no templo com os irmãos, ou com alguns irmãos. Deus quer fidelidade a Ele, Deus quer vida no altar, Deus quer vida consagrada, Deus quer uma vida totalmente voltada para o serviço dEle, para o reino dEle, para a obra dEle. Então, pastor, qual é a finalidade do templo hoje? O templo é importante hoje? Sim e não. Sim, porque é o lugar onde nos reunimos para adorar o Senhor, porque é o lugar onde aprendemos e desenvolvemos a nossa fé, e a partir dali somos enviados a realizar o que aprendemos no templo, fora do templo, como casa de Deus. Não, porque isso aqui é só uma construção, isso aqui é só paredes levantadas, arquiteturas, mas isso não muda a vida de ninguém e não transforma a vida de ninguém. Quando apagamos as luzes, fechamos as portas do templo e vamos para a nossa casa, o Espírito Santo ele vai na igreja dele, ele nos conduz para casa, ele nos conduz ao trabalho, ele nos traz de volta à nossa casa, e ele nos traz de volta ao templo em dias de reuniões para cultuarmos a Deus. O templo é importante? Sim, o templo é importante. Quando aqueles que são habitados por Deus vão ali para adorar a Deus. Quando aqueles que são habitados por Deus entendem que precisam manter a fé firme, manterem uma vida congregacional, para que o corpo mantenha-se vinculado, não a um espaço, mas a uma realidade de cuidado pastoral e de cuidado espiritual. O templo em si nada é. Aprendamos então com o apóstolo Paulo, que olhando para trás e contemplando os ensinos de Cristo, ele nos fez uma grande descoberta. Nós somos templos do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não faz aquilo que deseja ou aquilo que quer. Aqueles que são templos do Espírito vivem em submissão ao Espírito. Aqueles que foram chamados por Deus vivem para adorar a Deus, no templo, construção, ou fora do templo, em qualquer lugar, como casa e habitação do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, que somos nós, nos declara dentro de uma realidade muito básica. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos àquele que habita em nós, por meio daquele que morreu por nós, para fazermos a vontade daquele
que nos criou para o louvor da sua glória. Pense nisso. Ir ao templo é importante, mas ser templo e habitação de Deus, ser igreja do Senhor, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, em tempos de coronavírus ou não, Deus deseja, Deus exige ser adorado por aqueles que são parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e viva para a glória daquele que deu a sua vida para salvá-lo.